O início do ano é época de reorganizar a casa, jogar fora o que não se usa mais e guardar o que é útil. Para ajudar a colocar tudo em ordem, que tal fazer uma caixa organizadora diferente? A gente vai usar a técnica da pintura folk, que trabalha sombra, luz, movimentação, então deixa a peça com mais volume do que uma decupagem, uma peça mais simples, né? Para pintar a caixa de MDF são usados diferentes tons de tinta: claros, azuis, do bege ao marrom claro, do marrom escuro ao preto. Para aplicar a técnica folk são necessários diferentes pincéis. E para pintar a caixa é utilizado o gel envelhecedor. A gente vai começar uma plaquinha para ensinar a fazer a parte de fundo da peça, tá? Então aqui ela tá lisa no MDF, a gente vai pegar o pincel chato, né, de fundo, a gente hidrata ele bem na água, tira um pouco o excesso e a gente pega a tinta no pincel e vai passando, um movimento contínuo de um lado para o outro. Depois de alcançar a cor ideal, os dois tons de azul são misturados. Pego o azul chumbo, passo bem aguadinho, pincel bem molhado, para ele não secar enquanto a gente está trabalhando. E a gente vai pegar com o pincel em pé, a tinta azul folk, e vai fazer riscos. E eu vou pegar o pincel molhado e vou passando de um lado para o outro para ele mesclando. Não esqueça de secar sempre que terminar uma demão. Depois, com o pincel leque, coloque o azul no papel palheta e misture com água. Bata o cabo do pincel para formar floquinhos. Terminando esse processo do céuzinho que a gente fez aqui, né, do fundo, do respingado, a gente vai pegar um carbono pode ser um carbono para tecido, e o risco, tá? E vamos passar todos os detalhes do risco do urso, tá? Veja a dica para mesclar a moldura da caixa. Vamos passar a cor algodão, deixar ela molhadinha, pega em pezinho, fazer o mesmo processo do céuzinho e estica a tinta. Com o pincel chanfrado, pinte as emendas da moldura. Molhei, tirei o excesso da água, peguei na ponta mais comprida a tinta e abri com movimentos de um lado para o outro, deitando o pincel de um lado, deitando o pincel do outro e apertando o pincel para a tinta e a água poderem trabalhar juntas e fazendo a sombrinha na parte mais curta do quadro. Depois, pegue o pincel para a luz seca, molhe na tinta, tire o excesso e ilumine o ursinho. Então foi feito aqui na cabeça, nas orelhas, no meio do focinho, no meio do bracinho, aqui também, no meio do bracinho e da mãozinha e no meio da barriguinha. As sombras são características da pintura folk. Para fazê-las, hidrate o pincel chanfrado, retire o excesso de água, molhe na tinta, misture no papel e depois pinte em cima das linhas. A barriguinha está na frente do braço, então a gente fez a sombra atrás da barriguinha e em cima do braço. A mãozinha está na frente do braço, então sombra em cima do braço. A cabecinha está na frente da barriga, então a sombra embaixo da cabecinha. O focinho está na frente do rostinho, então sombrinha atrás do focinho. A orelhinha, ela faz um buraquinho para dentro, então sombra por dentro. A orelha está na frente da cabeça, faz a sombrinha atrás da orelha. E a cabeça está na frente dessa orelha, então faz a sombrinha para cá. Para iluminar, faça o processo inverso. Todas as partes que tiverem com sombra de um lado vai estar com luz do outro. E as bordinhas sempre vai ter luz também. Para tirar as linhas que ficaram marcadas, use o pincel para a luz seca. Com o round, pinte os olhos. Primeiro a parte escura, depois o branco. Em seguida é o focinho que fica marrom. A boca também recebe um pinguinho de tinta. O contorno dos olhos e cílios é feito com o pincel filete. E atenção para mais um detalhe. Com o pincel chanfrado e tinta branca, pinte novamente o olho. Coloquei o pincel, trouxe para baixo, fez o desenho do C e subiu. Os olhinhos recebem a cor cinza para dar mais movimento. Outro risco branco é feito. Com o lado oposto das cerdas, bolinhas brancas dão um toque especial.
Para finalizar, a maquiagem é feita com o pastel seco. Terminada a tampa, né? O ursinho, tudo, a gente vai vamos fazer a parte de baixo da caixa. A base da caixa é pintada com o gel envelhecedor e um pano umedecido. E tá pronta a sua caixinha para você guardar seus documentos, suas fotos ou qualquer outra coisinha do bebê. Se você tiver criança, bebê, pode guardar as coisinhas do bebê para organizar aquele espaço que você está querendo.